Desde que a Geely comprou a Volvo, a divisão chinesa nunca se meteu na parte sueca da história. Tanto é que XC60 e XC90 da geração atual são excelentes produtos e vêm vendendo muito bem. Entretanto, chegou a hora da divisão chinesa meter o bedelho na marca sueca e o Volvo EX30 é o primeiro produto compartilhado. Será que isso foi uma boa ou não para a divisão sueca da coisa? Bom, eu sou o Renato Maia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro e eu vou mostrar para vocês em detalhes tudo sobre o novo Volvo EX30 na versão ultra topo de linha, à venda por nada mais nada menos que R$ 293 mil. E essa é a primeira plataforma compartilhada do grupo, que dá origem ao EX30, ao Geely e também ao Smart número 1, que para quem não sabe, a Geely tem 50% da Smart, que também pertence à Mercedes-Benz, e a Geely tem 30% do grupo Mercedes-Benz atualmente. Este modelo aqui é um SUV compacto ou quase subcompacto, porque ele tem o mesmo porte de um Jeep Renegade, mas custa o dobro. Estamos falando de quase R$ 300 mil, um preço próximo inclusive do Volvo EX40. Mas aqui nós temos um produto muito mais simplificado, muito mais minimalista e com preço acessível na versão de entrada, que parte de R$ 229 mil. Será que a versão topo de linha compensa o investimento? Ou é melhor vocês investirem na versão de entrada do carro, que realmente eu acho que é o maior custo-benefício? Bom, é isso que vocês vão saber ao longo do vídeo. Mas agora, pessoal, peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like no vídeo e ativar as notificações. Sobretudo, nossa meta de 1000 likes tem ajudado bastante no engajamento Falando de Carro, então conto com vocês. Meta de 1000 likes, minha voz está quase melhorando, não está lá aquelas coisas ainda, mas quero contar para vocês em detalhes tudo sobre o Volvo EX30 na versão topo de linha. Meta de 1000 likes aí para ajudar a gente. Então, bem de frente aqui com o Volvo EX30, a gente vê que ele tem aquele design bem futurista e de carros elétricos. Isso porque ele não tem grade, uma coisa que nasceu muito nos Teslas e popularizou muito nos elétricos, e o Volvo EX30 segue essa mesma ideologia. Mas, como vem de uma marca sueca, ele tem alguns apelos da antiga tradição nórdica, como o martelo de torque que fica posicionado exatamente aqui e foi modernizado. É a função de DRL, luz de posição e também a seta do carro. Infelizmente não vou conseguir mostrar para vocês isso agora, porque o carro é meio confuso com a sua chave, que é um cartão, ela só funciona dentro do carro ou na porta, então eu não consigo mostrar para vocês o funcionamento de fato. Mas temos o conjunto óptico 100% em LED com farol automático também. Nós temos este detalhe na parte inferior aqui, esse bigodinho em black piano, sensor de estacionamento dianteiro, parque assist e essa peça aqui na parte inferior, feita a partir de materiais recicláveis. O carro inteiro mesmo, de acordo com a Volvo, é 95% reciclável após a sua utilização final. Um ponto positivo, mas que simplifica algumas coisas. Por exemplo, a própria textura do para-choque é bem simplificada também e ele é feito a partir de 80% de plásticos recicláveis também. Então o visual é bem bonito, o símbolo da Volvo foi atualizado ali, tem aquele efeito em profundidade bem legal. Câmera 360 e notem que é um carro sem vinco algum praticamente. Temos só esse detalhezinho aqui na parte superior do capô, esse outro aqui que acompanha o para-choque, mas é um carro muito liso e bem clean. Particularmente achei bonito, dependendo da cor, fica até mais interessante. Peguei o amarelo para chamar bastante atenção no conteúdo, mas o branco desse carro aqui para mim é uma das cores mais bonitas, que dá esse contraste com o preto também, fazendo um visual bem legal. Com relação à motorização, ele tem um conjunto elétrico traseiro de 272 cavalos de potência, com 35 kg de torque máximo. O câmbio é sempre elétrico de uma velocidade e o seu 0 a 100 é bem expressivo, 5,3 segundos no caso do 0 a 100. Lembrando que ele tem baterias de 69 kWh, o que dá uma autonomia de 330 km de forma 100% elétrica, isso já no PBF. Uma curiosidade é que muitos carros elétricos têm esse detalhezinho que chama Frunk, que é o porta-malas dianteiro, e um easter egg aqui, temos um EX30 e um Alce, até porque estamos falando de uma marca sueca, então segue uma analogia aí, né, à região nórdica. Um carro muito legal, extremamente silencioso por se tratar de um carro elétrico, e notem que nem por isso ele tem a manta acústica lá, justamente porque como é um carro 100% elétrico, diminui a manta porque já é um carro extremamente silencioso nessa região, e como ele tem essa capa aqui, a capa substitui
a manta na parte superior do carro. Como eu falei para vocês, ele tem medidas próximas de um Jeep Renegade, 4,22 m de comprimento, mas tem 2,65 m, um entre-eixo de um hatch médio, por exemplo, ou de um sedã médio como o Jetta. Entretanto, as rodas chamam bastante atenção aqui nesse preto com diamantado. E uma curiosidade, ele não tem o símbolo da Volvo ao centro, e sim um escrito Volvo nessa região aqui, com uma roda aerodinâmica bem bonita. De acordo com a versão, quanto mais alta a versão, maior a roda. Então aqui no caso, temos rodas de liga leve preto com diamantado de 20 polegadas, com medidas 245 de perfil 40. O conjunto de suspensão é bem interessante, apesar de ser um carro curtinho, com roda grande e perfil baixo, até que ele é confortável no dia a dia. Logicamente que a versão Core com rodas de 18 polegadas deixa o carro ainda mais confortável, mas se você se apega a design, a versão Ultra é a mais bonita de todas. Notem que você mal tem o detalhe na caixa de roda, né? É só um apliquezinho bem fino, passa pela parte inferior, que esse aplique aqui é feito a partir de materiais recicláveis, 80% do plástico é de material reciclável, de acordo com a Volvo. Temos o retrovisor pintado em black piano, câmera 360, sensor de ponto cego e crepuscular, além das molduras escurecidas também. É uma versão Biton, né? Ou seja, a versão Ultra é sempre Biton, sempre preto com alguma cor, no caso aqui esse amarelo para chamar mais atenção. E para você trancar ou destrancar o carro, sempre coloca o cartão aqui. Ele não tem keyless, na verdade, né? Você tem que colocar o cartão aqui para você ligar ou desligar o carro. Ou seja, você coloca no parque, sai e tranca aqui. Só assim ele desliga por inteiro na realidade. Lembrando que essa plataforma é feita em parceria Geely e Volvo, então a parte estrutural do carro é muito boa, chama atenção, conta com freio a disco na parte traseira e aqui fica o bocal do carregador, que aceita até 150 kW no modo AC e 22 kW, aliás, 11 kW no modo AC. Para uma bateria de 69 kW, até que ele vai recarregar bem rápido, mesmo num wallbox muito bem instalado. Menos de uma noite praticamente, ali em 6 horas, de 0 a 100%, você carrega o carro. Mas se você tiver aí com meia carga, né, 50%, praticamente em 3 horinhas você carrega o carro por inteiro para você andar 330 km. Ou seja, para você fazer um uso quase rodoviário, uma viagem curta, vai muito bem, mas fazer longas viagens realmente ainda atrapalha um pouco por conta da nossa péssima infraestrutura, que ainda não oferece, né, uma segurança tão boa para você viajar com um veículo 100% elétrico. Com relação à parte traseira do carro, aqui a gente percebe que ele é bem pequenininho, né? Parece que a traseira vai diminuindo conforme você vai chegando no fim do carro. Temos essa moldura aqui preta, bem diferente, mas na minha opinião bonita, compôs um visual legal para o carro, nomenclatura Volvo, e notem que não está escrito EX30 aqui, só lá na coluna C tem um detalhezinho do nome do carro, curioso isso, né? Nós temos as lanternas em 2 seções, né, como eles falaram pra gente. Então nós temos a lanterna aqui e aqui, com luz de seta, luz de ré, tudo 100% em LED. Um outro ponto é que ele conta com sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré e porta-malas 100% elétrico. Quando a gente abre, as lanternas acendem, aí você consegue entender o visual ali da lanterna como que fica. O porta-malas é um ponto forte desse carro, são mais de 460 litros de capacidade, é muita coisa, quase 500 litros, e aí você consegue fazer 2 andares aqui, você consegue nivelar ele, fazendo um visual bem interessante, deixando mais plano, facilitando você colocar alguma coisa aqui, mas se você vai fazer alguma viagem, alguma coisa que precisa de mais porta-malas, você abaixa esse forrinho aqui, diminui bastante e melhora consideravelmente o espaço interno. Outro ponto é que nós temos aqui a forração toda em tecido, que eu particularmente gosto muito, diminui barulho e deixa o carro ainda mais silencioso porque você melhora o isolamento acústico dessa forma. Então, na minha opinião, gosto muito mais assim do que quando é plástico na verdade. Temos uma iluminação bem pequenininha aqui, porta-sacolas e basicamente é isso, não tem nenhum easter egg, nada aqui. Bancos bipartidos, forrinho. E aqui, ó, nós temos este detalhezinho, tá vendo que eu não falei de easter egg, mas eu nunca tinha olhado para esse detalhe aqui, ó. Ele mostra todas as capacidades aqui do carro, em largura e tudo que você consegue colocar no porta-malas. Carrinho de bebê, mala de viagem, aqui um cilindro para você fazer mergulho. Que mais que nós temos aqui? Olha, confesso que eu não sei o que é isso, um abajur e até também um saco com tacos de golfe. Curioso isso daqui, nunca tinha visto, achei bem legal por sinal. Para fechar, só a gente apertar aqui. E aí sim a gente faz o fechamento do porta-malas e notem as lanternas que rapidamente vai apagar. Bom pessoal, então vamos mostrar agora a parte interna do carro para vocês. Por aqui ó, nós temos uma forração meio que tecido, aqui um material reciclável também, maçaneta prateadinha e aqui mais um detalhe do apoio do cotovelo com esse tecido reciclável.
Essa versão conta com alto-falante traseiro, uma coisa que a versão de entrada não possui. E os bancos são sempre em material sintético, tá? Esse daqui feito a partir de eucalipto, se eu não me engano. Toda essa parte interna aqui, um banco mais claro, bem bonito por sinal também, ao contrário do couro, né, que a Volvo não vai usar mais. Mas olha isso daqui, ó, como ele é apertado para quem está sentado aqui atrás, bem apertado mesmo. Temos um revisteiro dos dois lados, temos este detalhezinho aqui, ó, essa gavetinha com mais um easter egg aqui, né, mais um alce, tudo bonitinho aí para vocês conferirem. A gente coloca ele exatamente aqui de novo. E nós temos aqui duas tomadas USB e vidros elétricos traseiros ficam posicionados aqui, ó, de forma automática. Dessa forma, né, a Volvo economiza bastante no custo do carro, que eu não sei se é uma grande vantagem, né, já que é um carro premium. Iluminação aqui em LED, não temos alça PQP, certo? Tudo aí para vocês conhecerem do carro. E um pouco ali do console que eu já vou mostrar para vocês, eu vou sentar ali na dianteira. E notem que o teto não tem persiana, ele tem um material aqui realmente feito para não absorver tanto calor, mas você tem a iluminação, né? Ou sol, às vezes a pessoa se incomoda, não quer nem a luz, né? Mas a pessoa se incomoda. Então, feito aí para vocês conferirem. Nós temos aqui airbags laterais, nos bancos, além dos frontais, controle de tração e estabilidade, airbag e ABS. O carro conta com tudo isso na sua versão topo de linha do carro. E aqui, ó, detalhezinho em material macio. Aqui mais uma vez em material sintético. Aqui sim um tecido, apoio do cotovelo. E aqui também um plástico reciclável, tá vendo? Nota que também não há comandos do vidro elétrico aqui, nem das travas, nem do retrovisor. Já vou mostrar onde está tudo isso. Por aqui, um único botão para você fazer tudo. Encosto, altura, ó, você ajusta assim, certo? Assim, assim, certo? E quando você aperta aqui, você aumenta ou diminui as lombares, ó, a altura do banco, tá vendo? Você faz tudo isso apertando este botãozinho aqui. E o banco bem bonitinho também, ó, tá vendo? Ó? Banco bem bonitinho, visual legal, né? Não acho nada contra, só acho que deveria ter um airbag se você quiser também. Aliás, um airbag não, um couro. Nota essa etiquetinha. E aqui também a bandeira da Suécia. Nomenclatura X30 nessa região. E vamos sentar aqui para a gente mostrar para vocês aí como que é o visual do carro. Vou colocar esse banco mais para trás, justamente para a gente poder mostrar com mais clareza aqui o interior do carro. E vamos lá, pessoal, ó. Já vou virar o volante para ficar mais retinho para vocês conferirem. Volante aqui revestido nesse couro sintético, tá? Base chatada e a parte superior aqui também é reta. Comandos do piloto automático e para você mudar um pequeno detalhe do tema, ó. Tá vendo? Um pequeno detalhezinho do tema aí que você altera dessa forma se você quiser. E por aqui a gente manuseia volume e alguns outros comandos também. Ele tem acendimento automático dos faróis. Tem aqui o detalhezinho do câmbio, que é igual ao de um modelo da Mercedes, por sinal também, né, como o Smart. E por aqui você também tem o limpador, certo? Então é um comando para tudo. Por aqui nós temos este detalhezinho, certo? Ó, você aumenta aqui para ter 2 porta-copos se você quiser, um só ou nenhum. E aí esse detalhe também é modular, ó, tá vendo? Você consegue aumentar aqui ou diminuir o espaço. Conta com um dockzinho aqui, né? Mais um outro detalhe, a chave do Haval que a gente gravou recentemente também. Trava das portas e vidro elétrico ao melhor estilo Volkswagen ID. Então se a gente deixar assim, ele fica dianteiro, certo? E se a gente apertar o rear, ele acende e aí vira o traseiro, tá vendo? Não é nada prático, né? É uma economia de custo, mas não é prático no fim das contas. Por aqui, nós temos este outro detalhe, ó, que você consegue colocar algumas coisas aqui e dobrar para passar o fio certinho ali da tomada USB. Esse espaço para você colocar o cartão, o que eu não acho que faz sentido nenhum. Porque você coloca o cartão aqui para poder dirigir o carro. O certo do cartão já era estar na carteira, já que ele é assim, mas não é assim que funciona. Eu não achei nada prático e sem sentido isso daí também. Aqui em material reciclável, iluminação ambiente, assim como temos nas portas também, tá? Aqui em cima em material macio, mas um emborrachado, bem ruim por sinal também, porque se você sujar vai ficar difícil de limpar esse detalhe. Temos o alto-falante Harman Kardon na parte superior ali, para chamar bastante atenção nesse ponto. E aqui a central multimídia agrega todas as funções possíveis. De cara você tem aqui o GPS, certo? Você também pode baixar o Waze, que não funciona por sinal, tá aqui para baixar, mas quando você dirige ele fecha a tela. E várias outras funções. Você também tem o Spotify se quiser. Temos aqui o detalhe do ar-condicionado, você ajusta ali a temperatura ou aperta aqui para ir direto no ar geral do carro. Então você ajusta da maneira que acha melhor. Aqui alguns aplicativos disponíveis. A parte da home, que você aumenta ou diminui a tela, e aqui os comandos do carro. Então aqui você ajusta a iluminação interna e externa,
Por aqui você ajusta o retrovisor, que eu acho horrível, por sinal. Por quê? Para você mexer lá, você tem que mexer aqui, ó, igual a Tesla. Só que é ruim. E um outro detalhe que eu achei péssimo, se você vai manobrar o carro, ele não baixa o espelho automaticamente. Ou seja, você não consegue ver a guia. E isso é bem ruim, na verdade, também, tá? Bem ruim mesmo. Por aqui nós temos outros comandos com relação à iluminação, certo? Então você ajusta a iluminação interna por aqui de acordo com essas cores, né, e sensações, vamos dizer assim. Então você ajusta aqui. Temos limpador, a abertura do porta-luvas, que também é eletrônico, nem botão tem para abrir um porta-luvas também. Então realmente o carro é cheio de frescurinhas assim, que não faz sentido e só dificultam a vida do motorista no dia a dia, na minha opinião, tá? É legal, mas não é prático em algumas situações. E aqui você configura tudo que você quer com relação ao assistente do carro e uma série de coisas, tá? Então, um sistema muito mais bonito e mais fluido comparado à central anterior do carro. Então, dessa forma, eu achei melhor, mais prática. Com o tempo, você aprende até mais rápido mexer nela e é muito mais intuitiva. De cara é meio esquisita, mas ela é muito boa no fim das contas, tá? O sistema operacional em si é muito bom. Para mim, o que pega é, tipo, não tem o botão do porta-luvas, não tem o botão do retrovisor, não tem o botão do vidro elétrico, sabe? Essas coisinhas, não tem o botão do ar-condicionado. Isso que pega. O sistema operacional é muito bom, mas você agregar todas as funções aqui, realmente é bastante ruim. E aqui o retrovisor é fotocrômico, temos uma iluminação aqui, ó, em LED, certo? Para vocês conhecerem. E aqui também nós temos o retrovisor, né, sem espelho, aliás, sem iluminação, só com espelho. Tanto o motorista quanto para o passageiro ali, né? Vocês viram tudo certinho. Agora, pessoal, a gente vai dar uma volta com o carro. Eu vou contar para vocês aí o que eu achei do novo Volvo EX30 depois de algum tempo usando ele, se realmente é uma boa compra ou não. Então se inscreva no canal, deixa o like e bora conferir como é andar no novo Volvo EX30 2025. 0 a 100 com o novo Volvo EX30, pessoal. 3, 2, 1, saímos! E é rápido, hein? Vamos lá. Primeira parcial 2.7, 100. 5.4 segundos de 0 a 100. Então vamos lá, pessoal. Vamos contar aí como é dirigir este Volvo EX30, né? Vamos começar da sua motorização elétrica, né? É um conjunto elétrico de 272 cavalos, né? Um motor dianteiro apenas, né? Então bora lá, pessoal, vamos contar aqui do Volvo EX30 nessa linha 2025, né, a versão ultra topo de linha, e aqui a gente vai contar um pouquinho sobre a motorização inicialmente, né, um conjunto elétrico de 272 cavalos de potência, um motor muito interessante. A gente sabe que motores elétricos têm um bom torque, e olha isso aqui, ó, como ele acelera muito bem, sobretudo. Então você tem uma performance bem interessante com o carro, anda muito bem, é muito gostoso essa motorização. Acho que um ponto importante que a Volvo ajustou aqui no EX30 é dar essa progressividade para aceleração, que muitos carros elétricos têm aquele torque instantâneo. É legal, é divertido, mas eu acho que para muitas pessoas isso ainda pode ser um problema, porque é muita potência e muito torque de uma vez, e isso pode de repente assustar certas pessoas, né? Então, dessa forma mais progressiva, né, ó, tá vendo? A gente acelera, a gente tem uma progressividade melhor, não aquele soco nas costas, né, para fazer aquele impulso. Então, dessa forma mais progressiva, na minha opinião, é mais confortável de você dirigir o carro. Anda muito bem, como vocês viram. É um carro que não deve em nada em performance, o torque também do carro é considerável. Então, para você dirigir ele, é muito bom. A direção também é super precisa. Eu acho que o ponto forte do EX30 é o desenvolvimento de plataforma pela Volvo, com um pouquinho de dedo da Geely, bem pouco, mas o desenvolvimento dessa base é praticamente feito a partir da divisão sueca da coisa, e aí sim você tem um carro muito gostoso. Dirigir o EX30 é a melhor parte dele. Direção super precisa, direta também, carro que responde muito bem às suas acelerações, a dinâmica do carro em si também é muito bom. Lógico, como um carro elétrico, você tem que dosar o acelerador nas curvas, né, aprender com o carro elétrico, porque é diferente do motor a combustão. Você não tem marcha aqui, você tem um pedal super sensível e uma série de coisas, então vai um tempinho para você aprender a andar dinamicamente melhor com o carro, aproveitar mais dessa performance. Mas de toda forma, o EX30 é um carro excelente para você dirigir. A sua suspensão também é um outro ponto a se elogiar. Por quê?
Esse modelo tem rodas de 20 polegadas, uma roda grande, mas que o conjunto de suspensão é muito bem calibrado, principalmente para países emergentes como o nosso aqui, né, como o Brasil. Então, a suspensão filtra muito bem os buracos, você percebe que aonde não filtra é mais por conta das rodas grandes, tanto é que a versão Core com rodas menores é muito mais confortável para você dirigir, mas esteticamente fica feio perante, né, essas versões aqui mais completas do carro. Então vai muito do que você quer, um carro confortável ou um carro estiloso, como eu falei para vocês durante o vídeo, detalhes dele, né? Mas a gente percebe que no quesito de performance, de motorização, de suspensão, o carro é muito bom. Mas aonde vem os incômodos do EX30, né? O que realmente não faz sentido no carro? As suas ergonomias, as suas praticidades, entre aspas. Por quê? Esse novo conceito minimalista da Volvo, muito parecido com o que é a Tesla, é muito bonito de se ver, mas não é prático, não é usual no fim das contas. Por quê? Tudo está agregado a esta central multimídia que tem tudo, muito bem desenvolvida, um sistema muito legal, mas funções simples incomodam, como por exemplo o ajuste do retrovisor. Depois que você ajustou uma vez para você dirigir, tudo bem, você não se preocupa mais com isso, mas na hora de você manobrar o carro, o retrovisor não tem aquela função tilt down, que é baixar o retrovisor do lado direito, para você poder enxergar a guia. Então o que acontece? Você tem que parar o carro, entrar no sistema, achar o retrovisor, baixar ele e aí você fazer a sua manobra, sabe? Porque o conjunto de câmera 360, na minha opinião, eu não confio tanto assim para você parar mais perto da guia. Porque o que acontece? Assim como o Brasil, a Europa, que é um país dedicado a esse carro também, sofre com você parar na rua, vagas apertadas, estreitas. Então, assim, o tilt down é uma função que nasceu na Europa. E esse carro é europeu e não tem uma função dedicada a esse público. Sabe, para os Estados Unidos, que são vagas largas, grandes, eles não estão ligando para isso. Mas para outros mercados, principalmente o europeu, que é o ponto forte desse carro, ele é um carro pequeno, né? Especialmente pensado para países apertados, como a Europa, por exemplo, né? Tem vários países apertados lá, ruas estreitas, como na Itália, né? Como na Inglaterra, França e por aí vai. Os europeus sofrem também com ruas pequenas. Precisa de uma função simples, que esse carro não possui. Os vidros elétricos serem aqui na parte central, você demora para acostumar, mas é o menor dos problemas, pelo menos é um botão físico. Mas o retrovisor é o ponto que mais me incomodou, na verdade. Sem sombra de dúvidas, também a parte do velocímetro. Por quê? Uma conta simples que eu vou mostrar para vocês. Se eu ficar olhando para o velocímetro na central multimídia, automaticamente o sistema de sensor de fadiga vai acusar. Prestem atenção, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou começar a olhar para o velocímetro do carro, em poucos segundos ele vai apitar. Olha só, estou ali olhando para a velocidade, 58, né? Olha lá, já apitou, tá vendo? Eu não consigo olhar para a tela sem que o carro brigue comigo, sabe? Porque eu estou olhando o velocímetro, assistente de faixa, eu estou olhando alguma coisa. Então, ó, se eu olhar de novo, ó, preste atenção, vou começar a olhar de novo, ó, velocímetro ali, 56, ele vai acusar, já acusou, tá vendo? Então, assim, como que faz sentido ele acusar uma função que você precisa olhar para a tela porque você não tem um velocímetro ali? Sabe? Errado, é bem errado no fim das contas. Então, sim, eu acho que a Volvo errou seriamente em não colocar pelo menos o head-up display de série nesse carro, que vai ser oferecido na versão Dual Motors do EX30 futuramente no Brasil. Ano que vem chega a versão com 2 motores e aí você vai ter o head-up display também. Mas por enquanto esse sistema aqui é meio burro, na minha opinião, né? Ele não faz sentido em alguns pontos. A autonomia do carro, né? Falando da autonomia dele, cumpre muito bem os seus 330 quilômetros, tá? Cumpre muito bem isso. Então você não tem o que reclamar com relação à autonomia do carro para um uso urbano e uma pequena viagem, vamos dizer assim. E uma coisa muito interessante desse GPS aqui nativo do Google, né, com o EX30, quando você coloca a rota, ele vai te indicar a porcentagem de bateria que você vai chegar e até mesmo a porcentagem da bateria que você vai voltar sem precisar carregar o carro. Então, se for uma viagem curta, imaginando que a gente está em São Paulo, a gente vai até Campinas ou a gente vai até Santos,
e ele tem bateria suficiente para ir e voltar, ele vai indicar isso para você poder viajar de forma tranquila. E esse GPS já calcula elevação, aceleração da rodovia e uma série de coisas. Então, assim, eu achei muito inteligente isso e isso deveria ser disponibilizado em vários outros carros elétricos, porque isso te traz uma segurança e um conforto maior para quem vai apostar num carro elétrico e você não tem uma infra, né, ainda disponível com folga em vários lugares, né? Em São Paulo ainda você tem bastante lugar para você carregar o carro, né, e uma série de coisas. Mas para você viajar com o carro ou para quem mora em outros estados, isso ainda é um pequeno problema, né? E você ter um GPS que te dá essa segurança de avisar para você o quanto você vai ter de carga para ir e voltar, eu acho que é fundamental para quem vai apostar nessas novas tecnologias, né, como o carro elétrico, sobretudo. Bom, eu acho que contando sobre isso é bem interessante. Com relação aos seus concorrentes, eu acho que o ponto que mais pega no X30 é o seu preço. Por quê? Estamos falando de um carro na versão topo de linha de R$293 mil. É um carro caro. E aí o que acontece com relação a isso? Você tem bons produtos concorrentes nessa faixa de preço. Você vai ter BYD Seal, você vai ter outros modelos híbridos, sobretudo também, como um Raval, que você vai ter uma autonomia elétrica considerável, além do motor a combustão. E você tem carros maiores, né? E o X30 é um carro do tamanho do Renegade, que custa R$300 mil praticamente. Então, o que pega e o que, na minha opinião, faz mais sentido para quem quer comprar o X30 é comprar a versão Core de R$240 mil com a bateria maior. Porque aí você vai ter um carro num preço médio, mais luxuoso. Lógico, você vai perder alguns mimos, poucas coisas, mas o que eu acho que faz mais sentido, porque dá R$300 mil no X30, sendo que o próprio Volvo XC40 P6 e o C40 P6 têm preços próximos aqui, que é um produto muito melhor em termos de construção, em termos de refinamento e uma série de coisas, eu acho que o X30 na versão topo de linha não faz sentido. Mas vai muito aí do seu gosto, né, do que você está buscando em um carro elétrico. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, assistido até o final e esclarecido as dúvidas aí para quem está interessado em comprar o novo Volvo X30. Eu acho que é um carro muito bonitinho, um carro diferente, mas que eu acho que ele é muito dedicado a pessoas que estão começando a vida em carro. Porque quem está acostumado já a dirigir vários carros diferentes vai achar o X30 um carro para frente demais e isso pode ser um incômodo aí para quem está apostando em um carro um pouquinho diferente no fim das contas, né? Então, para quem assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. Isso é muito importante aqui para o engajamento do Falando de Carro, tá? Realmente ajuda bastante aí vocês assistirem o vídeo até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente o que vocês acharam do Volvo X30. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.